Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas. Olha bem, o Bolsonaro e toda a sua quadrilha, inclusive os filhos deles, o objetivo desse pessoal é prejudicar o povo brasileiro, prejudicar o Brasil. E olha bem, o Flávio Bolsonaro, conhecido no Rio de Janeiro como o rei da rachadinha, ele inclusive voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal. Sabe por quê? Porque ele quer anistia para o pai dele. Olha bem, como é que pode ter uma anistia a uma pessoa que nem condenada foi? E o objetivo dele é anistiar o pai dele. Não é anistiar aquele pessoal que participou de todo aquele atentado terrorista de 8 de janeiro. Não, nada disso. E olha bem o que ele fala, abre aspas. O primeiro passo que a gente tem que discutir é sim uma anistia ampla, geral e restrita, porque o Congresso só não aprova essa grande anistia, e isso é um sentimento da maioria esmagadora do Congresso, porque há uma pressão de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Mas é lógico que o Congresso também quer anistia, porque a maioria dos congressistas, dos deputados e senadores, inclusive o presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles são bolsonaristas. Por isso que o povo, inclusive, saiu à rua dizendo: Congresso é traidor do povo brasileiro. Inclusive o presidente da Câmara, o tal de Hugo Mota, ele também é traidor do povo brasileiro. Porque, inclusive, no ato que esteve em São Paulo, na Avenida Paulista, tinha faixa lá: Hugo Mota, traidor do povo brasileiro. E o Congresso também. Agora, esse pessoal, eles estão fazendo isso, inclusive em cima agora do outro traidor, porque o que tem de traidor na família Bolsonaro não é brincadeira. Inclusive agora com a declaração do Donald Trump, lá o presidente nazista que tem nos Estados Unidos, porque ele é nazista, esse presidente. Ele já tentou dar um golpe na democracia dos Estados Unidos, que inclusive no dia morreu gente, foram assassinadas. E ele anistiou todo mundo. E a mesma coisa eles estão querendo no Brasil. Anistiar o Bolsonaro, que inclusive tem aquele grupo que faz parte da quadrilha, da organização criminosa do Bolsonaro, o tal de Punhal Verde e Amarelo, que tinha como princípio matar o presidente Lula e alguns ministros, inclusive o vice-presidente, o Alckmin. Esses são os bolsonaristas. E eles estão a fim, inclusive, de tumultuar o Brasil. Agora, já foi solicitado, inclusive, ao ministro Alexandre de Moraes
uma ação penal contra o Eduardo Bolsonaro. Foi pedida até a prisão dele. Agora, quem deveria pedir a prisão do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, era a PGR. Ela tem que pedir a prisão desse traidor da pátria. Porque ele realmente está traindo o Brasil. O Eduardo Bolsonaro está traindo o Brasil. Agora, eles querem, inclusive o deputado, ele até reforçou o pedido para que a Procuradoria-Geral da República, isso um deputado do PT, o líder, ele pediu para a Procuradoria-Geral da República que se pronuncie, isso com urgência, sobre a necessidade de instalar tornozeleira eletrônica, inclusive no Bolsonaro. Porque o que acontece? Olha bem, é até vergonhoso. É vergonhoso o que o governador de São Paulo, o tal de Tarcísio de Freitas, do Republicano, ele pedindo lá, fazendo o esquema por trás dos panos com o Supremo Tribunal Federal para pedir o passaporte para o Bolsonaro poder fugir do Brasil, para não ser condenado, fazer como fez a Carla Zambelli, para não cumprir a pena, foge do Brasil. E esse canalha, porque é um canalha esse Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que nem de São Paulo é, ele telefonou para ministro do Supremo Tribunal Federal para sugerir que o Supremo Tribunal Federal autorizasse o genocida Bolsonaro a viajar para os Estados Unidos para não voltar mais, para fugir do Brasil. Porque sabe que ele teve a petulância, porque esse tal de Tarcísio de Freitas, bolsonarista de carteirinha, de extrema direita, ele teve a petulância de pedir ao Supremo Tribunal Federal o passaporte do Bolsonaro por Bolsonaro fugir do Brasil. E sabe o que ele alega? Que se o Bolsonaro for para os Estados Unidos, ele pode se encontrar com o presidente dos Estados Unidos e negociar uma solução para esse tarifaço do Trump. Agora, é o fim da picada. Agora, olha bem, o que diz o Lindenberg Faria. Ainda que não tenha formalizado o pedido, o simples contato institucional revela a disposição de violar a legalidade, pressionar o Supremo Tribunal Federal a fragilizar o processo penal em curso, fecha aspas. Quer dizer, o Tarcísio de Freitas, ele está interferindo para ver se o Supremo Tribunal Federal não condene o Bolsonaro.
quer facilitar a fuga do Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas. É o fim da picada. E tem outra. O Lindenberg Faria, deputado do PT, líder, parece, da bancada do PT, ele fez um pedido para que a Procuradoria-Geral da República se pronuncie, e isso com urgência, sobre a necessidade de instalar tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. E é isso que tem que ser. Agora, eu não vejo que tenha, por exemplo, a tornozeleira eletrônica impeça alguém de fugir. Porque lá na Argentina, no Uruguai e tal, tem um monte que estava com tornozeleira eletrônica e fugiu do Brasil. É só arrancar a tornozeleira, colocar no cachorro, deixa o cachorro em casa e vai para gandaia. A tornozeleira eletrônica não impede absolutamente nada. O que tem que fazer é botar o Bolsonaro na cadeia. Eu acho que está demorando muito, no meu modo de ver. Porque, olha bem, está tendo interferência até do presidente dos Estados Unidos, o tal de Donald Trump, que já aplicou as sanções econômicas ao Brasil. Que inclusive o filho dele, o tal de Eduardo Bolsonaro, ele mesmo falou que ele entregou um ofício a uma congressista norte-americana e tem outra, para sancionar o Brasil, inclusive naquela lei Magnitsky, que é usada nos Estados Unidos para impor sanções às autoridades estrangeiras. Agora, é o fim da picada. Esse tal de Eduardo Bolsonaro, ele está fazendo tudo contra o Brasil, contra a nação, contra o povo brasileiro. Agora, isso tudo é a continuidade do golpe de Estado. Porque o golpe de Estado ainda não parou. E o Eduardo Bolsonaro usa as condições de parlamentar lá nos Estados Unidos como escudo. E está fazendo sabotagem contra o Brasil. Agora, por que o presidente da Câmara, Hugo Mota, não toma uma atitude e caça o mandato do Eduardo Bolsonaro? Por que o Hugo Mota não faz isso? Ele não está no Brasil mesmo. Ele já fugiu. Olha bem, tem uma jornalista, inclusive, a Mônica Bergo, da Folha de São Paulo. Ela diz que o governador de São Paulo, bolsonarista, Tarcísio de Freitas, ele tentou acertar junto ao Supremo Tribunal Federal uma fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos, com o objetivo de negociar com o Trump a reeducação das tarifas que ele ajudou a impor ao Brasil.
Isso quem diz é a jornalista Mônica Bergamo. Ela também diz que, inclusive, o Tarcísio de Freitas, governador bolsonarista, traidor do povo de São Paulo. Agora, nós não podemos aceitar isso e ficar quieto. O povo realmente tem que ir para a rua e denunciar o Congresso Nacional, denunciar a família do Bolsonaro, fazer com que a PGR condene logo, mande logo o Bolsonaro para a cadeia, porque parece que a PGR está dormindo. Eles estão vendo acontecer tudo isso e eu não vejo acontecer nada. A PGR tomar nenhuma atitude. Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, tem que tomar uma atitude. Mandar por ofício, mandar prender o Eduardo Bolsonaro, que ele está tramando contra a democracia no Brasil. Eles querem dar um golpe de Estado. Ô, companheiro, dá uma água aí para mim, faz favor. Obrigado. O Eduardo Bolsonaro está tramando contra o Brasil. Não é só o Eduardo. É o Bolsonaro, o pai dele também. Veja bem o que está na imprensa e nas redes sociais, o que o irmão do Eduardo Bolsonaro, o tal de Flávio Bolsonaro, está pedindo anistia para o pai dele. Quer dizer, o pai dele nem condenado foi ainda. Mas ele quer anistia. Porque ele sabe que o pai dele vai ser condenado. Agora, é o fim da picada. É o fim da picada aí. Bolsonaro quer dar o golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos. Nós não queremos mais. Porque nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Eles querem dar um golpe na nossa democracia. Então, inscrevendo no canal, juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.